Tudo bem, pessoal? Aqui é o professor Paulo César do Incursão Pré-Militar. Então, vamos iniciar o nosso dia com aquela continência padrão, né, para todos vocês. Vamos falar então, pessoal, sobre o uso da palavra meio e meia, certo? Que tem muitas confusões, né? Quando se fala em meia, nós lembramos da meia do pé, né? Normalmente isso, né? Que é um substantivo. Mas vamos aqui nestas orações a seguir que simplificar um pouquinho o conteúdo que vocês já têm no caderno, certo, pessoal? Então vamos lá, referente à primeira oração que nós temos aqui, certo? Nós falamos lá nas 10 classes gramaticais, falamos em substantivo, pelotão do substantivo e assim por diante. Então agora vocês vão ver a necessidade que vocês têm de ter todo aquele panorama geral das 10 classes gramaticais aqui, junto com vocês. Porque para a carreira militar necessitamos ter o quê? Cabeça, mente. Não podemos parar, pessoal. Não é somente ação física, e sim mente. Vamos lá então, pessoal. Comi meia taça de sobremesa, certo, pessoal? Essa palavra meia, ela está ligada a um substantivo que está aqui, certo? E por ela se tratar de uma daquelas 4 classes gramaticais que eu citei para vocês, que são dependentes do substantivo. Então o substantivo taça, que está no feminino, ela tem uma classe gramatical que acompanha ela, certo? E qual é essa classe gramatical aqui? A palavra meia. Qual é a classe gramatical dela? Uma daquelas 4 que eu citei para vocês. Então nós temos aqui o substantivo, certo? Substantivo. E uma daquelas 4 classes gramaticais está aqui, que é o numeral. Se refere metade da taça. Certo, pessoal? Então aqui nós temos um numeral. E como eu já havia falado, são classes que pertencem ao grupo das classes variáveis. Classes que variam, certo, pessoal? E essas classes que variam, elas têm que concordar com o comandante. O comandante está lá na frente comandando, pessoal, a oração. Então, ele está concordando. Se o substantivo está no feminino e está no singular, eles têm que estar no feminino e no singular. Então, por isso que nós usamos meia taça, metade da taça. Então, comi meia taça de sobremesa, certo? Vamos para a próxima oração agora, pessoal. Tomei meio copo de suco. E aí, pessoal? Qual é a diferença que nós temos aqui? De novo, o copo é um substantivo. Um substantivo. Certo? E o meio é um numeral. Por quê, pessoal? De novo, estão aqui presentes as classes gramaticais, que nós temos que cuidar muito. Eles pertencem ao grande grupo das variáveis. E, principalmente, esse meio faz parte do pelotão do substantivo, que é o comandante. Então ele tem que concordar em gênero e número. Então se o substantivo está no masculino e no singular, o numeral tem que estar também no singular e no masculino. Certo, pessoal? Então agora vamos para outra oração. Estou meio cansada. Ficou um pouco estranho, pessoal? Para algumas pessoas, sim. Mas a palavra meio, nesse caso aqui, ela pertence a outra classe gramatical. Certo, pessoal? Então isso
Por isso da importância de estudarmos as 10 classes gramaticais e termos aqui, certo? Para sabermos a concordância. Então, esse meio pertence a outra classe gramatical, diferentemente da oração anterior, certo? Quando eu falei tomei meio copo de suco, esse meio se refere ao substantivo e ele é o numeral. E aqui não. Aqui ele pertence a outra classe gramatical. E eu gostaria que vocês me dissessem qual a classe gramatical que pertence, certo? Porque eu não posso falar que ela, por exemplo, na frase, que ela está meia cansada. Se eu falar isso, eu estou falando que ela está somente metade cansada. Então metade dela está cansada e metade não está cansada, para que seja um numeral, certo? Mas como não se trata de um numeral, se trata de uma outra classe gramatical que está lá entre variáveis e invariáveis, mas eu tenho certeza que como não concordou com cansada, certo? Não concordou com cansada, o que acontece nessa oração? Esse meio é um advérbio, e advérbio ele é invariável, ele não varia nem de gênero e nem de número. Vamos lá então. Advérbio. E ele não varia, como nós vimos na aula anterior, ele não varia nem de gênero e nem de número. E ele se refere, pessoal, à forma como essa pessoa está cansada, certo? Ela está um pouco cansada, ela está meio cansada. Então, esse meio é um advérbio que se refere ao verbo que está aqui antes de meio. Então é a forma como ela está. Ela está meio cansada. Quer dizer o quê? Que ela está um pouco cansada. Tá, pessoal? Agora vamos para a próxima oração. São 12:30. Quantas vezes, né, nós falamos desta forma, esta oração? E ela é corriqueira, pessoal. Nós falamos muitas vezes referente a isso. Mas está correta essa oração? São 12:30? Bom, se eu falar são 12:30, não teria lógica, pessoal. Por quê? Se eu falar que são 12:00 e mais meio, se refere a um dia inteiro. Então não teria lógica, né, eu colocar meia aqui. Então qual é a frase correta? Certo? Porque essa meia, por que ela está no feminino? Porque ela se refere a hora. Hora. A hora. De novo aqui, pessoal. Vocês estão vendo? O artigo aqui já dizendo, antes do substantivo hora. E esse meia quer dizer o quê? A meia hora. A metade da hora, como a metade da taça. Então, por isso que é meia, certo? E o meio-dia se refere à metade de um dia, certo? Então, a mesma coisa. Aqui, o meio tem referência, assim como em copo, meio dia. Então, substantivo dia, meio, metade do dia. Então eu tenho metade do dia e metade da hora, certo, pessoal? E agora aqui, pessoal, esse verbo não está correto. Quando eu digo são meio-dia, porque eu estou falando no dia. Então, aqui não usamos no singular, e sim no plural, e sim no singular. É 12:30. Esta é a oração correta. É 12:30 e não são 12:30, porque esse verbo se refere ao dia, é o dia. Então é 12:30.
Obrigado então, pessoal, pela atenção. Um grande abraço a vocês. E fica aqui a minha continência para todos os pais e alunos do Incursão. Brasil, acima de tudo e abaixo de Deus. Um abraço.